76 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 376 A Caçada ao Mal Autor, Voando Sozinho Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Claudier realmente tinha deixado cair alguns itens bons. Óleo de Deus amador, leve como pena, utilizável. Uso, aprimora suas botas, aumentando permanentemente a velocidade de movimento em 10%. Óleo de Deus para iniciantes, leve como pena, concederia apenas 5% de bônus de velocidade de movimento. Desde que Zhang Yang e seus amigos dominaram a Caverna dos Ossos, o suprimento de Óleo Deus Iniciante conseguiu atender às suas exigências. Foi por sorte que Zhang Yang finalmente encontrou Óleo Divino, que lhe concederia 10% de velocidade de movimento. A bota que Zhang Yang usava agora tinha um bônus de 5% de velocidade de movimento. No entanto, ele estava ansioso para vestir o equipamento do Sete Titã. O Óleo de Deus Amador seria melhor guardado para as botas do Titã do que usar nas botas atuais dele. Além de Óleo de Deus, o resto do saque não valia a pena mencionar. Nenhum dos equipamentos amarelo-ouro do estoque estava à altura de seus padrões. Todo o saque foi jogado em seu inventário e vendido na pequena loja de mercadorias. Os dois avançaram e se encontraram com os generais de Leonardo. Todos foram mortos separadamente, em vez de lutar contra eles como um todo. Zhang Yang ficou extremamente grato por a história ter separado os chefes e serem mortos um a um. Se eles se unissem para lutar juntos, Zhang Yang e Winchester certamente seriam mortos sem nem precisar levantar suas armas. Ainda assim, era surpreendente, mas esperado que fosse. Afinal, eles estavam jogando um jogo. Os desenvolvedores certamente precisariam fornecer algum tipo de vantagem para os jogadores grindarem ou matarem os chefes. Se os desenvolvedores tivessem colocado um chefe de nível celestial bem na Vila dos Iniciantes, como alguém conseguiria passar por isso? Se os chefes das primeiras masmorras tinham a capacidade de matar todos na raid, sendo superados a um nível inacreditável, quem iria querer continuar jogando um jogo assim? No momento, naturalmente, Zhang Yang era forte o suficiente para fazer solo uma masmorra ou até uma missão de rank S, mas tão forte que poderia derrotar sozinho um chefe Violete Platinum. Ele poderia, mas as chances de morrer seriam extremamente altas. Zhang Yang esperava que Leonardo tivesse vários generais a mais para ele matar. 7 chefes amarelo-ouro já haviam lhe lançado uma montanha de armas amarelo-douradas. Embora não tivesse intenção de usá-los pessoalmente, queria que eles fossem vendidos em sua pequena loja de mercadorias. O equipamento pode ser oferecido aos jogadores, o que vai render muitas moedas de ouro. Depois de muito mais golpes e golpes, os dois finalmente chegaram ao Castelo Killua. Esse é o Lord Winchester. Parado na entrada da porta estava Bronos, o patrulheiro, com a boca escancarada. Surpreso, encantado e aliviado, Bronos saltou do cavalo e se ajoelhou diante de Winchester. Graças aos deuses pela sua segurança. Winchester assentiu. Tudo graças a este bravo guerreiro. Eu nunca teria escapado dos demônios sem a ajuda dele. Bronos se virou para Zhang Yang e ergueu uma sobrancelha. Seus olhos se arregalaram de repente e choraram de surpresa. Eu não te joguei na prisão? Como? Hein? Parece que estou confuso. Zhang Yang riu e disse, patrulheiro, não pense muito nisso. Tudo o que você precisa saber é que eu não estou com os rebeldes. Lord Winchester, Honduras, que te traiu e incriminou, foi preso. No entanto, ainda não temos provas suficientes para levá-lo a julgamento. Agora que você está aqui, pode identificar pessoalmente o homem que fez o acordo com o demônio. Disse Bronos. Winchester suspirou e balançou a cabeça. Você está errado. Honduras não foi a pessoa que me traiu. O verdadeiro culpado não é outro senão meu próprio irmão. Leonardo. O quê? Bronos pulou de pé. Seus olhos perderam o foco enquanto ele começava a tremer com a revelação. Essa é a verdade. Foi ele quem me traiu. Era tudo pela posse do castelo. Disse Winchester. Bronos, como patrulheiro da justiça, você precisa tomar sua decisão agora. Você me serviria, ou seguiria o homem que fez um acordo com demônios? Bronos se acalmou e ficou ereto. Seus olhos agora estavam focados e sérios. Não havia mais vestígios de medo e dúvida neles. Lord Winchester. Sou seu para comandar, e nunca duvidaria de você. Bendito.
Reúna todos os aliados do castelo. Derrubaremos o reinado maligno de Leonardo. Sim, meu senhor. Brunos, o patrulheiro, saudou Winchester e partiu em direção ao castelo. Ding. Você completou a missão. Retorne ao castelo Killua. Obtido 3 milhões de pontos de experiência. Winchester se virou para olhar Zhang Yang. Guerreiro. Estamos chegando mais perto da vitória. Se lutarmos com mais força, podemos capturar e levar Leonardo à justiça. Ding. Winchester tem uma missão para você, caçada ao mal. Você aceitaria? Porque essas missões sempre jogam decisões para os jogadores. Não é como se Zhang Yang fosse abandonar a missão. Além disso, Zhang Yang precisava saber que tipo de recompensas poderia ter matando Leonardo. Caçada ao mal, nível de dificuldade, S. Descrição da missão. Derrote Leonardo e obtenha a vitória. Leonardo está localizado na câmara principal do castelo. Ajude Winchester a desferir o golpe final. Limite de participação, 10 homens. Compartilhável, progresso, que o Leonardo 01 recompensa da missão. Colar do Titã, colar Titã, violeta platina, colar, vitalidade, mais 202 força, mais 58 efeito de equipamento, absorve 116 de dano ao atacar. Efeito de equipamento, concede 10% de geração adicional de agro em um ataque, se um escudo estiver equipado. Requisito da classe, guardião. Requisito de nível, 80. Zhang Yang estava feliz, mas triste. A boa notícia era que ele ganharia outro equipamento Titã. A má notícia era que o efeito do equipamento no colar era muito sem graça. A geração adicional de 10% de agro foi realmente útil para outros tanques. Mas para ele já possuía um poder de fogo incrível que podia gerar agro suficiente. O que ele poderia fazer com o bônus de 10%? O chefe só atacaria ele. Zhang Yang suspirou e aceitou seu destino. Pelo menos, ele poderia garantir o equipamento de outro titã, e esse era o fator mais importante. Zhang Yang percebeu que a missão era compartilhável. Ele imediatamente teve uma ideia e rapidamente informou para todos os outros. Ei! Acompanhar. Tem uma boa missão aqui. Assim que terminou de falar, Zhang Yang equipou a ordem de convocação do grupo, e convocou a peça para seu lado. Tanque novato, o que tem de tão bom na missão? Você nos convocou tão rápido que eu estava realmente ocupado fazendo algo. Zhang Yang ficou em silêncio e sorriu de lado. Ele prontamente compartilhou a missão com todos e foi recompensado com um suspiro alto. É meu colar de equipamento de cenário. Meu Deus, droga. Isso é uma boa. Incrível. Todos ficaram extremamente satisfeitos. A recompensa de Zhang Yang era o colar do Titã, mas o resto do grupo tinha uma recompensa diferente. A recompensa da missão era o colar de equipamento do conjunto deles. Certo, pessoal, sigam aquele NPC. Ele é nosso deus da fortuna. Cubram-no e não o deixem morrer. Disse Zhang Yang apontando para Winchester, que já estava no meio do caminho para o castelo montado a cavalo. Todos prontamente convocaram seus carros e correram atrás dele. Meu senhor, Lord Winchester. Enquanto Winchester passava, a residência do castelo se curvou em respeito a ele. De longe, parecia que Winchester era um grande senhor quando ainda reinava. Sem muito tempo, todos chegaram à entrada de um grande e glamouroso castelo. Havia 8 guardas que faziam guarda na entrada. Quando viram Winchester se aproximando, Winchester foi recebido com a mesma expressão surpresa, seguida de se ajoelharem. Salve o senhor do castelo. À vontade, disse Winchester com um tom certo nobre na voz. O castelo foi infiltrado por demônios, sem graça de Leonardo. Quero trazer justiça e punir aqueles que cometeram o crime. Todos, as armas, e me sigam para dentro do castelo, para exterminar o mal. Os guardas ficaram confusos. Eles pensavam que já haviam capturado o traidor, o comerciante ganancioso, Honduras. Porque como o título de traidor passou a ser Leonardo. Não ouça as palavras dele. Gritou um homem de meia idade que compartilhava um olhar semelhante ao de Winchester. O homem se virou para Winchester e gritou. Esse homem não é um homem. Ele é um demônio que está se passando pelo meu irmão. Meu irmão, o antigo senhor do castelo Winchester já está morto. Esse homem é um impostor. Leonardo, amarelo dourado, humanoide, nível 86 HP, 1.720.000 defesa, 1.500 nota, o irmão mais novo de Winchester. Desta vez, Brunos havia chegado e trazido um grande grupo de seguidores.
Ele e todos os outros ouviram o que Leonardo acabara de dizer e começaram a cair em um estado de confusão. Até onde sabiam, demônios eram mestres da enganação. Winchester estava perdido há vários dias. Era difícil diferenciar o verdadeiro do falso. Winchester bradou irritado. Ele sacou sua espada e ergueu, alto para o céu. Eu sou eu. Winchester Reina Lockhart, filho de Damian Reina Lockhart. O senhor do castelo que lua e o sussurrador do vento e do fogo. Demônio. Pare com essa tentativa tola. Não seremos enganados por vocês. Leonardo começou a descer para Winchester. Não só você matou meu irmão, como ainda tem a audácia de pegar o rosto dele e zombar do nome dele. Meus concidadãos, guerreiros do castelo que lua, matem este demônio e tragam paz à alma do meu irmão. Ambos os soldados de ambos os lados começaram a se acusar mutuamente de se aliarem ao demônio. Alheios à verdade real, ambos os lados ficaram em impasse enquanto continuavam a lançar palavras difamatórias um ao outro. O Eianero ficou irritado e bateu os pés no chão. Você é surdo. Esse cara sabe que está exposto, o que o levou a começar a jogar a culpa no outro cara como um demônio disfarçado. Por que você ainda está parado por aqui? Comecem a matar logo. O pirralho só estava colocando mais lenha na fogueira. Como ela só usava pronomes em vez do nome real da pessoa, ambos os lados ficaram cada vez mais confusos. Winchester zombou. Leonardo, você e eu nascemos com a mesma carne e sangue. Você sempre adorou brigar comigo em qualquer ocasião. No entanto, você está fadado a ser um perdedor. Você não pode me conquistar. Nunca. Você é meu irmão, e eu posso tolerar suas ambições selvagens. Mas esse seu sonho de entregar o castelo e seu povo aos demônios, isso eu não permitirei. Winchester respirou fundo. Venha até mim. Ninguém interferirá. Vamos decidir isso nós mesmos. Como quiser. Demônio. Gritou Leonardo com dignidade. Pelo tom e fala, ele tomava cuidado para não confessar a identidade de Winchester e só o chamava de demônio. Clang. Dois NPCs avançaram um contra o outro e apararam os golpes de espada um do outro. Algo está estranho. Como essa missão poderia ser de rank S se o chefe é só de nível amarelo-ourado? Disse Zhang Yang, percebendo que algo estava estranho. O mapa em que ele estava não era o mesmo do mapa anterior que ele havia explorado. Chefes amarelo-dourados eram fáceis de derrotar, e mesmo ter um chefe violeta Platinum na missão não era suficiente para qualificar a missão como rank S. Se fosse esse o caso, qual seria a verdadeira dificuldade? Querida, por que você está tão relutante em aceitar a verdade? A missão não poderia ser um pouco mais fácil? Disse An Shui de forma sedutora. Zhang Yang franziu a testa. Não é que eu esteja relutante. Receio que a missão seja mais difícil do que pensamos. Será que houve uma mudança repentina na missão? Perguntou o grupo, enquanto assistiam aos dois chefes se enfrentando. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 377. Portal Demônio. Ambos eram NPCs cinematográficos, mas Winchester estava ganhando por uma margem esmagadora. Quando Winchester já tinha mais de 30% de HP restante, já havia conseguido derrubar Leonardo de joelhos. A vitória estava a um golpe de espada de distância. Parece que a missão foi tão fácil assim. Todos concordaram. Lord Wakala. Me ajude. De repente, Leonardo gritou de terror. Winchester bufou e apontou a espada para a garganta de Leonardo. Desista dos seus sonhos tolos, Leonardo. Desde o momento em que você ergueu sua espada contra a humanidade, você estava destinado a ter esse fim. Winchester ergueu a espada bem alto. Quando as lâminas dele caírem, a cabeça de Leonardo vai rolar. Brum. Uma nuvem de gás negro vaza do corpo de Leonardo e forma uma grande mão que agarra a espada enquanto desce, impedindo que a lâmina cortasse a cabeça de Leonardo. Winchester ficou chocado. Ele puxou a espada para trás e pulou para trás. O horror tomou conta de seu rosto enquanto ele gritava. Isso é poder demoníaco. Leonardo. O que você fez? Você trouxe um demônio para o castelo? Ah. À medida que a situação se desenvolvia a esse ponto, Leonardo não precisava mais fingir. Ele riu alto e disse, Winchester. Talvez eu nunca seja igual a você. Você sempre teve vantagem desde que éramos crianças. Por isso guardei uma carta na manga contra você. Senhor Wakala. Colhe os frutos da sua vitória. Uma voz grave e rouca foi ouvida do corpo de Leonardo. Para ser preciso, a voz veio do colar que ele usava. Xing.
Uma luz negra irrompeu do colar e formou um portal. Um par de mãos vermelhas assustadoras, que pareciam garras de águia, primeiro se estendeu para agarrar as bordas do portal, seguidas de perto pelo rosto de um demônio. Chifres gêmeos cresceram em sua testa e um par de olhos em forma de seno brilhavam com uma chama escura. Urg! O demônio rosnou enquanto arrastava seu corpo enorme para fora do portal. Ele tinha um corpo enorme, medindo mais de 10 metros. Uma pele escura, vermelha e sangrenta, e um par de asas de morcego saindo das costas. Ele também tinha um rabo longo e diabólico, pontiagudo na ponta. General Demônio Ocala, Violeta Platina, Demônio, nível 88 HP, 8.800.000 defesa, 2.500. Quando o demônio apareceu, trouxe uma aura nauseante que despertou a raiva interna, causando uma forte sede de sangue de todos. Eles poderiam facilmente se matar só de se divertir. Até agora, a verdade não estava mais clara. Todos os NPCs apontaram suas armas para o Ocala. Alguns estavam prontos para começar a luta, outros tremiam de medo. O demônio olhou ao redor do campo, olhando para todos como se fossem apenas roedores esperando para serem esmagados. Ele então se virou para Leonardo e falou com uma voz profunda e demoníaca. O portal ainda não está pronto? Como você pôde revelar tudo antes disso? O Ocala suspirou desapontada. 2 dias. 2 dias. Você é um desperdício do caraças. Uma tarefa tão simples, mas você não conseguia fazer direito. Você é uma decepção. Lord Ocala, não sou eu quem tem culpa aqui. É tudo porque o Winchester apareceu de repente. Eu só posso fazer até certo ponto antes que... Desculpas. Disse Ocala friamente. Ele então se virou para Winchester e sorriu de lado. Winchester. Winchester. Já passou pela sua cabeça que você seria traído pelo seu próprio irmão. Graças a ele, consegui infiltrar o castelo. Todas as suas defesas foram em vão. O Ocala riu. Mas sua risada também era acompanhada por Winchester. Ah! Você está tão enganado. Demônio, você veio aqui sozinho. Você realmente acha que poderia me derrotar? Não importa o quão forte você fosse, você vai morrer aqui e agora. Logo depois que eu te matar, vamos nos preparar para um contra-ataque. Sem você, podemos eliminar facilmente o exército demoníaco. Que ousadia! Ah! Esse é realmente um bom plano. Mas, parece que detecto uma grande falha no seu plano de ataque. Ou seja, serei eu quem te matar. Disse Ocala com uma risada sinistra. Eu nunca tinha atacado este castelo, graças aos seus canhões mágicos. Mas agora, o que você pode usar contra mim? Ah! Além disso, mesmo que o círculo de teletransporte ainda não tenha sido concluído e não possa ser usado para transporte em massa, ainda pode ser usado em capacidade limitada. O Ocala então lançou algum tipo de habilidade de invocação. Ele estendeu as mãos, fazendo o colar que estava pendurado no pescoço de Leonardo quebrar e voar para suas mãos. O Ocala murmurou algumas palavras e entoou um feitiço. O colar brilhava com uma luz escura e um portal preto se formou bem ao lado dele. Em pouco tempo, um par de mãos azuis apareceu do portal. Como se puxasse para fora de uma poça de lama, o par de mãos agarrou a lateral do portal e arrastou o corpo azul de uma aparição flutuante azul. Winchester gritou corajosamente: Pessoal! Destrua esse portal. Não deixe os demônios entrarem no castelo, ou muitos outros morrerão. Ding! Houve uma mudança na sua missão, caçada ao mal. Você deve completar o seguinte: 1. Matar o Ocala. 2. Destrua o portal demoníaco em 30 minutos. 3. Winchester deve sobreviver durante todo o sofrimento. Se alguma das condições não for cumprida, a missão será considerada um fracasso. Todos no grupo de Zhang Yang receberam a notificação de mudanças da missão. Eles não conseguiram se mover devido à sequência cinematográfica da missão. Só agora recuperaram a mobilidade. Zhang Yang imediatamente deu o primeiro comando. Eu vou derrubar o chefe. Vocês atacam o portal. Se houver monstros, luz estelar infinita, segurem-nos. Entendido. Todos assentiram. As coisas saíram do controle. O chefe ganhou um buff, restaurando 4% de HP a cada segundo, que duraria até o portal ser destruído. Mesmo que Sun Xiu e os outros tivessem um poder de fogo imenso, eles não conseguiram causar um dano forte o suficiente para causar uma queda de 1% de HP a cada segundo para lidar com o buff de cura, mesmo com destrutivo golpe nele. Eles tinham que destruir o portal primeiro.
Quanto a Leonardo, ele estava simplesmente sentado ao lado. Desde que foi derrotado por Winchester, deixando-o com apenas um pouco de HP, ele estava ajoelhado à margem. No entanto, ele tinha um efeito de status invencível que tornava impossível de matar. Zhang Yang correu até a frente do chefe e chamou sua atenção com uma lança de obliteração. A missão exigia que Winchester permanecesse vivo. Naquele momento, Winchester tinha apenas mais de 30% de HP restante, o que era mais de 500 mil HP. Enfrentar o chefe demoníaco Violet Platinum o colocaria em grave perigo. Humano. Sucumba ao poder da sombra. O Akala rapidamente pegou um machado prateado pálido e o balançou com força em direção a Zhang Yang. A lâmina do machado cortou o ar, emitindo um assobio assustador. Zhang Yang fez o possível para segurar o chefe enquanto desviava parte de sua atenção para o portal. Que chefe problemático. Todos os chefes Violet Platinum são assim. Se pudesse, Zhang Yang poderia controlar o ritmo e levar a luta com calma. O problema era porque a missão exigia que o portal fosse destruído em até 30 minutos. 30 minutos era muito tempo. Uma missão de nível assim não era desse tipo. O portal devia ter uma quantidade monstruosa de HP. Portal demônio, ferramenta, nível, 1 HP, 50 milhões defesa, 1000 droga. 50 milhões? Se fosse só o resto do grupo atacando, eles levariam cerca de 20 minutos ou mais só para destruir o portal. Sem contar monstros que aparecem ocasionalmente pelo portal. Como o grupo precisaria investir alguns segundos para derrotar os monstros, eles serão atrasados pelos monstros. Não tem como 30 minutos serem suficientes. Agora eles entenderam por que a missão estava definida para ser de rank S. Zhang Yang franziu a testa mais do que jamais antes. Diante de um portal de HP tão alto, dança do céu e da terra, perdeu sua habilidade. Como eles poderiam danificar um portal de 50 milhões de HP com apenas 100 mil de dano? Use todas as suas ultis. Consuma toda a poção que possa aumentar seu ataque. Use a poção de poder, até mesmo aqueles com transmutação de grau 10. Zhang Yang ordenou. Todos olharam atentamente para o HP do portal e entenderam a ordem de Zhang Yang. Eles sabiam que a missão exigia que eles se apresentassem além do limite. Ninguém discutia e tomava poções de suas respectivas classes, e usava habilidades que poderiam aumentar seu dano por um curto período, além de uma garrafa de poção de poder para iniciantes, transmutação de 10º grau, utilizável, usar, aumentar 20% do poder de ataque. Devido ao efeito de transmutação, será concedido um aumento de 20% no poder de ataque. Dura 15 segundos. Requisito de nível 30 e como esperado de uma transmutação de grau 10, ela aumentou o efeito da poção em 100%. Todos se prepararam e usaram dança do céu e da terra, sem nem pensar duas vezes. Menos 14,000. Menos 14,000. Menos 14,000. Embora dança do céu e da terra não fosse uma habilidade de longo prazo, e não pudesse ter seu ataque aumentado pelo equipamento ou outros níveis do jogador, ela podia ser afetada por buffs e debuffs do inimigo. 9 jogadores pegaram suas poções, aumentaram seu poder de ataque o melhor que puderam e usaram dança do céu e da terra. Zhang Yang chegou a usar dança caótica da corrente elétrica. Em apenas 10 segundos, o portal havia sofrido mais de 2 milhões de danos. No entanto, o estrago foi feito com 9 contagens de dança do céu e da terra, e uma dança caótica da corrente elétrica. Como uma espada de madeira, não pode ser usada novamente após uma simples luta de treino. O restante dos NPCs estava inquieto, enquanto tentava destruir o portal também. Nesse momento, a aparição flutuante azul já havia conseguido se puxar para fora do portal. Ele imediatamente rosnou e atacou um dos soldados NPC que estava mais próximo. Endless Starlight então quitou o monstro e o atacou, junto com o resto do grupo. A aparição flutuante era um monstro de nível 85 de nível Elite. Quando o número subir, até mesmo o Endless Starlight pode ter dificuldade para aguentar o que eles são. É melhor matá-los o mais rápido possível. Com pressa, a equipe rapidamente transformou o monstro em carne moída, dando ao grupo um pouco de pontos de experiência. Quando o primeiro monstro saiu do portal, o portal não parou de funcionar. Em vez disso, imediatamente começou a transportar outro monstro. Desta vez, era uma súcubo de nível Elite. Zhang Yang quitou o chefe o mais longe que pôde, já que o Akala ocasionalmente usava
fenda de tornado, que causava mais de 20.000 de dano a todos os alvos a 20 metros dele. Se o chefe não tivesse usado a habilidade, Zhang Yang não teria feito o chefe fugir, já que ninguém mais estava atacando. Ele poderia pelo menos entrar na luta destruindo o portal e, ocasionalmente, atacar o chefe para manter a tensão alta sobre ele. Apesar disso, Zhang Yang lançava uma lança de obliteração no portal a cada 10 segundos. Mesmo que ele só pudesse causar mais de 3.000 de dano, ainda assim era dano. Apressem-se, ó força demoníaca! Gritou Akala enquanto abria as mãos de parem perto. Um raio de luz negra disparou do peito dele e caiu no portal. Instantaneamente, o portal ganhou um buff. Velocidade de transporte aumentada em 100%. O buff era como descrito. A velocidade com que a súcubo emergiu do portal aumentou dramaticamente. Naquele momento, mais da metade do corpo dela já tinha saído. Zhang Yang saltou de seu urso e ordenou que ele atacasse o portal. Seus pontos de vida então caíram para impressionantes 76.730. Ainda assim, ele não tinha medo de ser morto pelo chefe. Como o chefe carregava um buff de recuperação, ter o urso com ele seria como cortar água com uma faca. Era uma pena, já que a batalha havia começado abruptamente. Zhang Yang não teve chance de trocar sua montaria de batalha pela tartaruga mítica, ou teria ganhado um enorme aumento de poder de ataque. Humano. Desista. Este mundo será governado pela escuridão. Curve-se e entregue seu destino à sombra. O Akala continuou usando as mesmas frases provocadoras contra Zhang Yang enquanto ele atacava. Não vacile por palavras, guerreiro. Demônios são a raça do engano. Olhe para o Leonardo. Ele caiu a tal nível, pois sucumbiu à tentação do demônio. Gritou Winchester em resposta. Zhang Yang riu de Akala e disse, Akala. Se você estiver disposto a ser meu subordinado, talvez eu até considere entrar para o lado sombrio. Humano tolo. O Akala bradou furioso para Zhang Yang e o acertou com sua enorme palma. Demônio. Saiam. Esse não é seu lugar. Gritou Winchester enquanto parava de atacar o portal demoníaco e atacava o Akala com um rápido golpe de espada. Com o poder da escuridão em minhas mãos, você só tem que servir a grandeza dela. Agora, curve-se para mim. O Akala zombou e lançou outra palma em direção ao Winchester. Com um estrondo alto, o demônio conseguiu causar mais de 16.000 de dano em Winchester. Se a missão não exigisse a sobrevivência de Winchester, Zhang Yang não se importaria de ter mais um ou dois escudos de carne extras para aguentar o ataque do chefe. Em vez disso, só conseguiu convencer o Winchester a desistir do ataque. Winchester, por favor, lidere o ataque na destruição do portal. Deixa comigo resolver aqui. Você mesmo disse, destruir o portal é a prioridade número 1. Winchester cuspiu um bocado de sangue e limpou um pouco dos lábios. Ele lançou um olhar irritado para o Akala e disse, então, vou acreditar em sua palavra. Guerreiro, você deve prevalecer. Até destruirmos o portal, nos juntaremos a vocês para derrotar esse mal. Finalmente, esse NPC da missão pode funcionar para a vida dele. Embora a velocidade do portal transportando o demônio fosse em dobro, não era tão rápida quanto parecia. Quando isso vazasse, eles seriam mortos pelo grupo de Zhang Yang e pelos soldados NPC ao redor. Entre seus ataques, Winchester e Brunus eram chefes amarelo-ourado. Mesmo com o HP restante tão patético, o poder de ataque deles era tão forte quanto antes. Apressem-se, ó forças demoníacas. O Akala bradou novamente enquanto lançava outro raio negro em direção ao portal, aumentando sua velocidade para 200%. Tão óbvio quanto o sol no céu, o buff poderia ser acumulado indefinidamente. Se não destruírem o mais rápido possível, a velocidade com que os demônios foram transportados será aumentada até o ponto sem volta. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 378, Destruindo o Portal. O Templo é essencial. Agora, o tempo é um luxo que nenhum deles tinha. Pois cada segundo que passava era vital e não podia ser desperdiçado com mais nada. O grupo de Zhang Yang usou o máximo para danificar o portal demoníaco, e em 10 minutos, já tinham causado dano suficiente para cortar o portal até 56% de HP. Nos primeiros 10 minutos, eles dependeram da dança do céu e da terra, e da dança caótica da corrente elétrica, de Zhang Yang para causar dano. Felizmente, eles não foram muito afetados pelos monstros que saíam do portal. A cada minuto que passava, o chefe se virava e enviava um feixe sombrio para o portal, lançando um buff parecido com a pressa,
para aumentar 100% da velocidade de transporte. No início da batalha, todos conseguiram se controlar, com nada além do portal para focar. No entanto, após 10 minutos, o grupo começou a ter dificuldades. Antes que pudessem matar o primeiro demônio, o segundo já havia saído do portal. Se isso se acumulasse, não havia mais sentido em derrotar os monstros que saíam do portal. O monstro só continuaria se acumulando antes mesmo de eles conseguirem matá-los, e eventualmente dominaria todos. Zhang Yang tomou uma decisão final e disse: ignore os monstros, deixe o NPC cuidar dos monstros. Vocês cuidam do portal. Luz estelar infinita, ataque o portal, a menos que os monstros comecem a atacar nosso próprio membro do grupo. Se o número de monstros exceder seu poder, ative agressão da vanguarda e proteção sagrada, para proteger todos. Tanto An Inshui quanto eu vamos nos juntar para usar Céu da Nevasca e Orvalho Lunar, para limpar tudo. Ok, chefe. Todos os outros também assentiram. Mesmo que a situação realmente tivesse desandado, enquanto Zhang Yang não vacilasse, todos seguiriam e fortaleceriam sua mentalidade, como se Zhang Yang fosse seu farol de esperança. 1, 2, 3. 18. 46 monstros. À medida que a batalha se arrastava cada vez mais, o número de monstros acumulados no campo aumentava. Como o grupo não perdeu tempo para atacar os monstros, fazendo com que os monstros atacassem o NPC e formassem uma batalha própria. Ocasionalmente, alguns fugitivos se separam da multidão e atacam os membros do grupo. Endless Starlight então vai atrair o monstro para longe do grupo e para a multidão de soldados NPC. Sempre que possível, ele os levaria diretamente até Winchester e Brunos, já que os dois NPCs amarelo-dourados tinham habilidades de ataque em área. Enquanto Endless Starlight conseguir arrastar o monstro para o alcance de ataque dele, o ataque do NPC vai splash nele e a atenção do monstro será desviada para ele. O número de soldados NPC era extremamente limitado. Embora também fossem do mesmo nível que os monstros, não suportavam o ataque interminável dos monstros, que só aumentaria em número. Quando a batalha entrou no limite dos 20 minutos, os soldados NPC quase foram aniquilados. Os únicos sobreviventes foram apenas 2 chefes amarelo-dourados e 7 soldados que estavam no limite. Chefe! Eu não aguento mais isso! Gritou Endless Starlight. Zhang Yang assentiu e correu em direção a Inshui. Ei! Hora do nosso show! Se ao menos eu pudesse combinar com um tanque novato para criar alguma habilidade. Seria muito divertido. Disse Wei Yang com inveja. Yang, por que você está sempre seguindo a pequena Yang? Venha se unir a mim. Disse o gordo An provocando. Não. Wei Yang o rejeitou imediatamente. O gordo An ficou emburrado tristemente e disse. Mas. Por quê? Você é feio demais. O gordo An ficou em silêncio. Céu de nevasca, orvalho lunar. Menos 5,000. Menos 5,000. Menos 5,000. Uma tempestade de neve e vendaval engoliu todo o campo de batalha, danificando todos os monstros da região, matando-os efetivamente a todos. Um a um, os demônios de elite caíram como moscas, depois de um bom spray de aerossol. 30 segundos depois, exceto pelos 2 novos demônios que acabaram de sair do portal, o restante dos demônios foi completamente exterminado. Não. Isso não pode ser. O Akala bradou com raiva. Humanos desprezíveis. Eu vou te esmagar. Eu vou obliterá-lo. A situação estava tão frenética que o membro do grupo não teve tempo de se impressionar com a habilidade de Zhang Yang e An Inshui. Enquanto a habilidade matava todos os monstros, todos cavaram fundo em suas almas e começaram a atacar o mais rápido que podiam. 8%. Que eram 4 milhões de HP. Enquanto ainda havia demônios espreitando pelo portal, os soldados NPC estavam todos machucados. Não havia esperança de depender deles para suprimir os demônios que se aproximavam. A batalha estava em um momento crucial, quase terminando. Mesmo que 8% fosse um número pequeno, ainda levaria quase 2 minutos para o grupo destruí-lo. Em 2 minutos, quantos demônios já teriam saído do portal? Se pudessem ignorar os demônios e focar apenas no portal, as coisas poderiam ser um pouco diferentes. Zhang Yang decidiu agir. Pessoal, foque no portal. Deixe-me cuidar dos monstros do portal. Ele então lançou uma lança de obliteração em direção ao monstro que saiu do portal e dividiu a carga de Endless Starlight e os soldados NPC.
Por isso, a quantidade de estresse que Zhang Yang tinha que lidar agora era imensa. 2, 4, 10. Cada vez mais monstros estavam sendo arrastados por Zhang Yang. Quando o número está certo, Zhang Yang ativou todo tipo de habilidade: onda de choque, trovão, salto heróico. Todas as habilidades de efeito de status foram liberadas, e nenhuma ficou em espera. Quando quase morria, ele se restaurava com o efeito de recuperação automática de Berserker Zeal e Shield Wall. Ele vai se manter firme. Ele não vai cair. Até o fim. 5%. 3%. 1%. Lutem, pessoal. A gente consegue. O portal está quase destruído. Todos comemoraram. 300,000. 200,000. 100,000. Brum. Quando Wei Yan desferiu o último golpe, o portal desmoronou em pedaços de luz que se dissiparam no nada. Ah, sim. Não fique muito feliz ainda. Ainda tem monstros e o chefe. Zhang Yang repreendeu o grupo enquanto começavam a aplaudir e esquecer a batalha em que estavam envolvidos. Pararam de torcer e começaram a limpar os monstros no campo. Desprezível. Você frustrou o que eu planejava há 3 anos. Bradou Akala depois que o portal foi reduzido ao nada. À medida que as chamas cresciam e eram violentas aos seus olhos, o Akala soltou um rugido ensurdecedor. Morte a todos os humanos. Zhang Yang riu. Você, que tem nos tratado como simples. Eu te darei um em troca. Seu grande plano, que você planejou por 3 anos, foi facilmente frustrado por um bando de humanos humildes. Claramente, seu nível de inteligência é muito menor que o meu. Sonho perdido riu. Ei, Zhang Yu. O que é isso de você provocar o chefe? Ei, para igualar. Winchester se aproximou do chefe depois de derrotar o último monstro no campo e disse: Wakala, você não tem mais nada para te apoiar. Quero ver como você planeja sair deste castelo. Wakala esboçou um sorriso malicioso e disse: Você acha que alguns parasitas conseguiriam enfrentar um poderoso general demônio? Que demônio egocêntrico! Wei Yan mostrou a língua e balançou seu machado gigante em direção ao chefe, acertando o primeiro golpe, depois de acertar ele com charge, primeiro. Vá para onde veio. Bruno sacou seu arco e disparou flechas contra o chefe. Ele era um ranger do vento, uma classe capaz de ataques à distância e corpo a corpo. Dizia-se que era uma combinação de ladrão e caçador. Agora que todos os monstros foram eliminados, são jogadores e NPC contra um chefe. Dessa vez, o buff de recuperação do chefe havia desaparecido. Ele não passava de um chefe comum Violeta Platinum, com um ataque e HP um pouco maiores. No entanto, enfrentando Zhang Yang e seu grupo, de que adiantava ter um ataque ou vida mais alto? O Akala não passava de um pedaço de carne esperando para ser cortado em pedaços. Naquele momento, Zhang Yang tinha certeza que a dificuldade da missão estava na destruição do portal. Agora que haviam conseguido isso, o chefe não passava de um bônus que lhes daria alguns equipamentos Violeta Platina. Jackpot. 90%. 80%. Como um hidrante aberto, o HP do chefe caía rapidamente. A equipe atacante era composta não apenas por Sun Xiu, mas também por Wei Yan e os outros. Também havia os 2 chefes amarelo-ourado, Winchester e Brunos. Com uma força tão poderosa atacando, o Akala só podia adiar sua morte inevitável. Em 3 minutos, o Akala bateu suas asas de morcego de forma louca, voando alguns metros no céu antes de cair com um estrondo alto. Não. Isso não pode ser. No momento em que o Akala morreu, Leonardo se levantou instantaneamente. Ele então gritou como uma garota cercada por 10 lobos famintos. Leonardo. O que eu devo fazer com meu irmão? Disse Winchester, enquanto caminhava lentamente em direção a Leonardo. Não. Winchester. Você é meu irmão. Seu único irmão. Você não pode matar seu próprio sangue e carne. Gritou Leonardo com pânico e terror refletidos em seus olhos. É aí que você está errado, criança. Meu irmão, Leonardo, morreu, há muito tempo. Disse Winchester com um tom solene na voz. Ele sacou a espada e desferiu o golpe final. Com isso, todas as condições da missão foram cumpridas. Winchester voltou para a multidão. Depois, ele limpou o sangue que manchava sua espada antes de devolvê-la à bainha. Ele se curvou para todos e disse: Colega aventureiro, agradeço por salvar o castelo Killua. Você salvou os cidadãos deste castelo de serem engolidos pelas sombras e governados pelos demônios. Eu, Winchester,
Represento todas as pessoas deste castelo e lhe dou o máximo respeito e gratidão. Jing. Você completou a missão, Caçada ao Mal. Obtido 5 milhões de pontos de experiência. Jing. Você obteve uma recompensa, o Colar do Titã. Além de Zhang Yang, todos os outros exibiam um longo sorriso no rosto. A missão era extremamente boa. O equipamento recompensado pela missão podia ser usado sem que fosse identificado. Assim, o único equipamento que Zhang Yang não tinha para completar o conjunto Titã eram as manoplas Titã e as botas de batalha Titã. Winchester, por favor, dê a ordem para libertar Honduras. Zhang Yang não esqueceu de completar a outra missão. Esse era o principal motivo dele ao vir aqui, em primeiro lugar. Winchester assentiu e falou com Brunos. Brunos, por favor, visite a masmorra e liberte Honduras da prisão. Esse homem não é apenas inocente, ele também contribuiu para essa vitória. Sim, meu senhor. Zhang Yang pulou em seu urso e seguiu Brunos até a masmorra do castelo. Com pressa, os dois chegaram à prisão, onde se encontraram com Honduras, o comerciante. Guerreiro, você conseguiu? Disse Honduras ao ver que Zhang Yang estava com Brunos. Zhang Yang não parecia estar sendo escoltado de volta à prisão, o que deu esperança a Honduras de ser libertado. A sorte estava do meu lado. Disse Zhang Yang com um sorriso. Brunos então anunciou. Honduras, Lord Winchester decretou que você será libertado da prisão. Você arriscou sua vida para salvar o castelo Killua. Seus atos não ficarão sem recompensa. Meu senhor cuidará da sua recompensa. Abençoe os deuses. Honduras sorriu até fechar os olhos com força. Ele então pegou as chaves da prisão e destrancou a porta. Só isso já havia irritado Brunos a ponto de ele poder sacar seu arco e desencadear o inferno sobre um homem. Oh, minha filhinha dele. Estou voltando para você. Disse Honduras, enquanto deslizava para fora pela porta da prisão. Zhang Yang correu atrás do homem. Ele ainda lhe devia uma alma heroica milenial. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 379. Espada do Devorador Purificador. Honduras corria tão rápido que Zhang Yang se perguntava se ele realmente era sincero ao seu coração sobre encontrar a filha, ou se ele realmente queria fugir da cidade para fugir de Zhang Yang. Felizmente, a montaria de Zhang Yang conseguia acompanhar qualquer coisa em 2 pés. Não importava o quão rápido Honduras corresse, Zhang Yang sempre conseguia persegui-lo. Ele nunca precisou se preocupar em perdê-lo. Honduras correu uma boa distância e voltou, apenas para ver Zhang Yang sorrindo de lado diante de sua tentativa inútil de fugir. Finalmente cedendo ao cansaço, Honduras ofegava e caminhava com um ritmo mais lento. Ele sabe que, por mais rápido que corra, nunca conseguiria fugir de Zhang Yang e de seu urso. Suas ações só provaram que ele queria enganar Zhang Yang. A dupla finalmente chegou a uma cidade e contornou algumas ruas antes de chegar a um prédio grande. Mestre. Perto da entrada estavam 2 jardineiros. Quando viram Honduras se aproximando, exclamaram surpresos. Voltei. Honduras assentiu. Onde está minha filha? Onde está a dele? A senhora está no jardim de flores, senhor. Disseram os 2 jardineiros em uníssono. Oh! Minha amada filha dele. Honduras correu para os fundos da mansão. Dessa vez, ele definitivamente sentia falta da filha. Zhang Yang puxou as rédeas e correu para segui-lo. Ele atravessou um pequeno rio dentro da mansão e chegou a um grande jardim de flores, com flores de todos os tipos que irradiavam um aroma perfumado semelhante a perfume. O lugar era extremamente grandioso e agradável, como o Jardim do Éden. Ao lado do jardim havia um pequeno calçamento de pedra, com uma pequena mesa e banco de pedra. Sentada e emburrada sozinha estava uma linda garotinha de cabelos escuros e fartos, a dele, normal, humanoide, nível 81 HP, 8100 defesa, 81 a dele. Minha filha. Minha menina. Gritou Honduras em tom melodioso enquanto corria em direção a dele com os braços bem abertos. Pai. Pai. O rosto mal-humorado e solene desapareceu, imediatamente substituído por alívio e alegria. Ela pulou do banco e pulou em direção a Honduras. Com pai e filha reunidos, a longa conversa começou imediatamente. Perguntas sobre a saúde deles, lugares onde estiveram e outros assuntos surgiram. Por um minuto, Zhang Yang ficou feliz pelos 2. Mas isso não significava que podiam simplesmente deixar o salvador do homem parado ao lado. Zhang Yang se aproximou e tossiu suavemente para lembrá-los de sua presença. Honduras ignorou a tentativa de Zhang Yang e continuou a conversar entre pai e filha com a dele.
Zhang Yang tossiu ainda mais alto, mas Honduras continuou ignorando Zhang Yang. Por outro lado, foi a dele quem percebeu Zhang Yang e se afastou do pai. Eu ouvi. Você é o herói que resgatou meu pai. Agradeço, honrado guerreiro Zhang Yu. Obrigado por salvar meu pai. Você tem minha mais profunda gratidão. A honra é minha. Fico feliz em poder conhecer uma jovem tão bonita, disse Zhang Yang enquanto se curvava. Ele então retomou uma postura rude e voltou-se para Honduras. Ei! Você quer ser chamado de trader mentiroso pelo resto da vida? Cadê minha recompensa? Sou um aventureiro, mercenário no máximo. Meu serviço não pode ficar sem recompensa. Aiá! Que ganancioso! Honduras finalmente parou de fingir e revelou sua verdadeira natureza. Zhang Yang estava perturbado. Foi chamado de pessoa gananciosa por um comerciante desonesto. Como Zhang Yang responderia a isso? A qualquer custo, Zhang Yang assumiu uma postura estoica e disse: Honduras, você me deu sua palavra. Você me dará a alma heroica milenial em troca da sua liberdade. Eu diria que negócios são tudo sobre confiança. Você deve querer muito ser um comerciante desonesto pelo resto da vida. HMPH. É aí que você está errado. Disse Honduras, pronto para refutar a declaração de Zhang Yang. Minhas palavras foram para você me salvar. Minha liberdade foi concedida por Lord Winchester. Não você. Você não fez nada. Zhang Yang realmente desmaiou com o que disse. Ele já tinha conhecido algumas pessoas com quem não podia discutir, mas discutir a esse nível era extremamente raro. Zhang Yang fechou o punho com tanta força que jurou que poderia socá-lo bem na garganta e acabar com aquilo. Ele poderia simplesmente vasculhar toda a mansão se quisesse. Em vez disso, ele tirou seu lober de cabeça de duende e sorriu de lado. Escute aqui, comerciante desonesto, você sabe o nome desse machado? Disse Zhang Yang com uma aura pesada de assassinato. O que isso tem a ver com isso? Disse Honduras, impassível. HM. 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 Esse machado é chamado de lançador de cabeça do duende. Eu decapitei alguns monstros com essa lâmina maravilhosa. Agora, eu poderia facilmente matar alguns monstros sem muita dificuldade. Você acha que eu consigo decapitar um único humano? Esperando assustar Honduras, Zhang Yang brandiu seu machado na frente dele. No entanto, Honduras permaneceu impassível. Parece que Honduras era um homem que estava disposto a levar uma surra a perder sua fortuna. Pai, você deu sua palavra ao Sr. Zhang Yu. É melhor você cumprir sua palavra. A dele interrompeu. Ela ficou um pouco chateada e cutucou o pai. Você esqueceu as palavras da mãe? Que a virtude mais importante é a honestidade. O pedido de Adele passou por Honduras e ele começou a se contorcer e se contorcer. Minha menina. Você sabe quanto eu gastei para comprar a alma heroica milenial? Honduras suspirou profundamente e voltou-se para Zhang Yang. Tudo bem. Imagino que você realmente me ajudou. Vou te dar uma chance. Gastei mais de 20 milhões de moedas de ouro para comprar aquela alma heroica milenial. Agora, você pode ficar com ele por apenas metade do preço inicial. Por 10 milhões de moedas de ouro, você tem. Você deve saber disso. Se não fosse pela minha filha, eu morreria antes de perder 10 milhões de moedas de ouro. 10 milhões de moedas de ouro. Embora houvesse mais dois territórios surgindo, parte das taxas do Castelo Tempestade foi recebida de jogadores que atingiram o nível 50 ou mais. Como o número de jogadores que viajam entre mapas aumentou, os lucros só aumentaram continuamente. Só com as taxas de viagem, Zhang Yang já ganhava mais de 1 milhão de moedas de ouro diariamente. Honestamente, nem foi difícil para ele pagar 10 milhões de moedas de ouro. No entanto, o ponto principal era que nunca houve uma missão que exigisse que o jogador pagasse 10 milhões de moedas de ouro. Só significava que esse NPC queria mexer com Zhang Yang. Pai. A dele já estava no limite. Eu vi as contas. Aquela alma heroica milenial só te custou 5 milhões de moedas de ouro. Ele gastou 5 milhões e planeja vender por 10 milhões. Que boa troca. Se não fosse trapaça. Honduras quase chorou. Ele se virou para dele e deu um tapinha em sua cabeça. Oh, minha doce Adele. Quem você está apoiando aqui? Ah! Zhang Yang riu a ponto de ter certeza de sentir dor de estômago. Senhorita Adele. Vejo que você é uma garota de cultura. Na verdade, se você conseguiu o negócio do seu pai quando for um pouco mais velho, talvez consiga salvar seu pai de ser chamado de comerciante desonesto. Obrigado. Guerreira respeitada.
disse a dele com um grande sorriso no rosto. Honduras balançou a cabeça e suspirou profundamente. Com essa atitude, você certamente estaria perdendo negócios. Ai ai ai. É melhor eu viver só mais alguns anos. Tudo bem. Guerreiro. Você venceu. Desisto. Você pode ter a alma heroica milenial de graça. Só me prometa que vai sair daqui e nunca mais voltar. Não vou te pegar socializando com minha filhinha. Pai. Disse a dele com o rosto corado e o rosto levemente envergonhado. Honduras trouxe Zhang Yang para sua mansão e em direção a uma câmara oculta. Lá, ele ordenou que Zhang Yang esperasse do lado de fora enquanto ele entrava para buscar a alma heroica milenial. Depois ele saiu com uma caixa vermelha, do tamanho de uma caixa de sapatos comum. Aqui. Pegue. Dentro desta caixa, está a alma heroica milenial. Agora, vá embora. Não me pego fazendo besteira com minha dele. Zhang Yang pegou a caixa das mãos e abriu. Dentro da caixa, ele examinou o objeto que compartilhava uma aparência semelhante à de uma raiz de ginseng. Tinha apenas um pé de comprimento e era totalmente verde. Enquanto erguia a alma heroica milenial, sentiu uma aura poderosa emanando dela. Jing. Você completou a missão, resgatar o Winchester. Obtido 3 milhões de pontos de experiência. Jing. Você obteve um item, alma heroica milenial. Durante o tempo em que Zhang Yang discutia com Honduras, até sua mansão, e obteve a alma heroica milenial, An Shui e o restante do grupo já haviam deixado o castelo há muito tempo para treinar seus próprios níveis. Zhang Yang saiu da mansão e seguiu em direção às planícies de Altair. É mais fácil ir direto para as planícies de Altair a partir da Floresta das Penas Negras do que viajar do Castelo da Tempestade. Assim, Zhang Yang não teria que desperdiçar um pergaminho de teletransporte, economizando algumas moedas de ouro e tempo. Após uma longa cavalgada, Zhang Yang chegou às planícies de Altair e entrou na masmorra, Pandemônio. Desde que o tempo do jogo foi alterado, a taxa de atualização da masmorra permaneceu fiel ao tempo real. Uma masmorra com 20 pessoas levaria 3 dias, em tempo real, para ser renovada. Foram 9 dias no jogo. Como a masmorra ainda não estava pronta para outros grupos atacarem, não havia monstros dentro dela quando Zhang Yang entrou no Pandemônio. Ele correu sem esforço, até dentro e em direção a Marjorie. Aventureiro. Vejo que você encontrou os 2 itens que perguntei, disse Marjorie, enquanto mancava em direção a Zhang Yang com seu bastão mágico que usava como bengala. Estudiosa Marjorie. Sim. Eu os encontrei. Zhang Yang tirou a pedra mágica antiga e a alma heroica milenial, e passou o cabo da espada misteriosa para Marjorie. Depois de pegar os 3 itens, assentiu enquanto examinava os itens. Esses itens são realmente os certos. Agora, vou começar a canalizar o feitiço para quebrar o primeiro selo. Aventureiro, por favor, tenha paciência enquanto tento quebrar o selo. Ela então segurou o cabo com a mão esquerda enquanto colocava a pedra mágica antiga e a alma heroica milenial sobre uma mesa de mármore. Ela apontou seu cajado mágico para os itens na mesa e começou a cantar em uma língua estranha. Sem um aviso, uma luz brilhante e radiante irrompeu da pedra mágica antiga. O bombardeio de luz foi tão ofuscante que Zhang Yang teve que fechar os olhos e se virar. Todo o processo levou quase 3 minutos. Depois disso, a luz começou a diminuir e eventualmente se apagou completamente. Zhang Yang se virou e viu que a pedra mágica antiga e a alma heroica milenial na mesa de mármore haviam desaparecido. Por outro lado, havia uma espada afiada de 3 pés de comprimento, com um brilho arroxeado na mão de Marjorie. Jing. Você completou uma missão, o cabo da espada misteriosa. Obtido 5 milhões de pontos de experiência. Aventureiro. Por favor, pegue isso. Esta é a antiga espada divina do Devorador Purificador. Essa espada contém o poder de possibilidades incontáveis. Tenho certeza que essa espada será muito útil para suas aventuras no futuro, disse Marjorie enquanto colocava a espada nas mãos de Zhang Yang. Jing. Você obteve um item, espada do Devorador Purificador. Zhang Yang estava extremamente animado. Embora a duração e o comprimento da missão da espada não fossem tão longos quanto a do fragmento da chave dimensional, ele passou muito tempo e sempre aguardou ansiosamente pela recompensa. Espada do Devorador Purgador, o mistério da lenda antiga. Espada de uma mão violeta platina. Ataque com arma, 2219 a 2619 intervalo de ataque, 2,8 segundos DPS, 864 efeito especial 1. Consome outra arma efeito especial.
Só pode ser usada uma vez. Efeito especial 2. Reduz o requisito de nível da arma em 10 níveis. Nota: destrave o primeiro selo. Amarrados. Consome outro efeito especial de arma. O que é aquilo? Será que a espada do Devorador Purificador poderia copiar a habilidade da espada enigmática das trevas? Além disso, a espada era de nível 90. Ainda assim, podia ser usado imediatamente no nível 80. Isso apoiaria imensamente Zhang Yang como um guardião de baixo DPS. O melhor de tudo, a espada do Devorador Purificador só havia sido desbloqueada no primeiro selo. Quão mais forte seria a espada quando os outros selos estivessem quebrados? Morpg, Legendary Guardian Capítulo 380. A busca pelo sexto fragmento-chave. Que surpresa! Margery sorriu gentilmente e disse: aventureira, descobri a forma de quebrar o segundo selo. Para o próximo passo, preciso que você colete 3 itens. Som Liga de Zinco, Fruta Mágica Negra e Luz do Milagre. Jing. Margery tem uma missão para você. Quebrando o segundo selo. Você aceitaria? Depois de quebrar o primeiro selo, a espada do Devorador Purificador era tão forte que poderia ser um bug. Se todos os selos fossem quebrados, quão forte seria a espada? No entanto, aqui vem o problema. Zhang Yang sabia que todos os itens que Margery acabara de pedir só poderiam ser coletados depois que Zhang Yang atingisse o nível 100. Foi deixado claro que, após quebrar o segundo selo, a espada do Devorador Purificador evoluiria para um nível mítico. Se Zhang Yang pudesse adivinhar que, após quebrar o terceiro selo, a espada evoluiria para o nível etéreo. Mesmo que o processo de quebrar o selo seja complicado, as recompensas finais seriam excepcionais. No futuro, Zhang Yang não precisaria mais trocar de espada entre lutas contra chefes ou lutas comuns contra monstros. Sem perder muito tempo, Zhang Yang preparou a espada enigmática sombria e ativou a habilidade especial Espada do Devorador Purificador. Você ativou a habilidade da Espada do Devorador Purificador. Por favor, selecione a arma que deseja absorver. Por favor, fique informado, a arma que será selecionada deve pertencer a você. A arma selecionada para absorção será destruída no processo. Zhang Yang selecionou a espada enigmática sombria no Pop Outubro Jing. Você selecionou espada enigmática sombria. O efeito que será absorvido concede 2% de chance de replicar um ataque anterior. A espada enigmática sombria selecionada será destruída. Confirmar a seleção? Confirme. Ping. Uma luz brilhante explodiu e a espada enigmática sombria começou a envelhecer e definhar como se o tempo tivesse acelerado por 1000 anos. A espada então se desfez em muitos pedaços enferrujados enquanto a espada do Devorador Purificador brilhava intensamente por um breve segundo. Espada do Devorador Purgador, o mistério da lenda antiga. Ataque com arma, 2219 a 2619. Intervalo de ataque, 2,8 segundos. DPS, 864. Efeito de equipamento, conceda 2% de chance de replicar um ataque anterior. Efeito especial, reduz o requisito de nível da arma em 10 níveis. Nota: desbloqueie o primeiro selo. Amarrados. Para os 3 itens que Margery pediu, Zhang Yang tinha pouco ou nenhuma lembrança disso. Ele sabia a localização dos itens, mas não a posição específica ou como obtê-los. Ele saiu da masmorra e conferiu o registro de missões para uma explicação mais clara. Quebrando o segundo selo. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão. Você obteve confirmação da própria Margery sobre o meio de quebrar o segundo selo. Você pode encontrar, Liga de Zinco, na caverna de mineração de espíritos esqueléticos das planícies do monstro devorador de humanos. Você pode encontrar a Fruta Mágica Sombria, na ilha vulcânica Guma das Ilhas Camaro. Você pode encontrar a Luz do Milagre, nas montanhas Sicuri do Cânion Radiante. Progresso, Liga de Zinco 01. Fruto Mágico Negro 01. Luz do Milagre 01. Como esperado, não importavam os locais, todos estavam localizados no Reino do Caos, um lugar onde um jogador só pode entrar após atingir o nível 100. No momento, não havia como Zhang Yang terminar aquilo. Zhang Yang suspirou e se acalmou. Ele então rasgou um pedaço de pergaminho de teletransporte, e foi para o castelo Thunderstorm. Mesmo que a espada do Devorador Purificador já tivesse sido identificada, ainda faltava a atualização necessária. A espada do Devorador Purificador ainda tinha 2 encaixes vazios e encantamentos de pedra rúnica. Ele então foi até a loja de gemas e comprou 2,
pedras de gema nível 3, e as fez encaixar. Depois disso, ele pediu a Ain Shui pedras rúnicas e encantou as duas novas pedras gemas para 50% e 70%. Depois disso, Zhang Yang substituiu a cabeça de duende pelo espada do Devorador Purificador. Seu poder básico de ataque aumentou de 2.914 a 3.334 para 3.863 a 4.263. Uma espada violeta platina nível 90 era forte. A guerra de guildas de hoje havia chegado ao fim e produzido os 8 principais candidatos. Em 3 dias, o campeão final sairá vitorioso, e Zhang Yang esperava que Lone Desert Smoke fosse o campeão. No entanto, por mais óbvio que pareça, a competição Guild Wars não foi tão bem recebida quanto a competição Soaring Swords. Assim, os árbitros não fizeram nenhum esforço vigoroso para aumentar a pressão da competição. Depois disso, a competição não voltou a ser realizada. À noite, Lone Desert Smoke enfrentou os Tomb Raiders. Sob a orientação de Mountain Mover, Lone Desert Smoke cortou o inimigo como uma faca quente em uma manteiga. Como não estavam entre as 4 melhores guildas, após mais 2 batalhas, eles ganhariam o campeonato. Mesmo que Mountain Mover tivesse se juntado ao Lone Desert Smoke há poucos dias, ele já estava acostumado a comandar a guilda e se obrigou a memorizar todas as classes e pontos fortes dos membros, o que lhe permitia criar todo tipo de contramedidas e estratégias de ataque no último instante. Todos ficaram muito impressionados com sua habilidade e obedeceram aos seus comandos como a palavra de Deus. Esse nível de cooperação deixou a Mountain Mover muito satisfeita. Um bom soldado e um bom estrategista andam juntos. Todos os soldados quereriam trabalhar com um bom estrategista, e um bom estrategista gostaria de comandar um exército cooperativo e poderoso. Neste caso, Mountain Mover era o bom estrategista, e Lone Desert Smoke o melhor exército que ele poderia comandar. Mesmo que fosse expulso por Zhang Yang, Mountain Mover plantaria os pés na terra, nunca entregaria seus soldados. A menos que todos possuíssem uma habilidade pareada como Zhang Yang e Ain Shui, era impossível vencer uma guerra sem um estrategista poderoso e perspicaz que pudesse virar o rumo da guerra com um plano simples. Depois que Zhang Yang terminou a guerra das guildas e a competição da liga de batalha em equipes, Zhang Yang se despediu e cavalgou em direção à montanha do Pêssego de Neve na Floresta da Pena Negra, na esperança de encontrar o sexto descendente dos 7 generais, Kulonka. A paisagem geográfica da Floresta das Penas Negras era em sua maioria plana, mas havia muitas regiões montanhosas espalhadas por toda a terra. A Snowpiash Mountain estava localizada na seção nordeste de todo o mapa. Como o nome sugeria, Zhang Yang sentia uma brisa fria, acompanhada por flocos de neve brancos que lentamente flutuavam ao vento. Os registros das missões só revelaram que Kulonka estava localizada na montanha do Pêssego da Neve. Como de costume, uma missão nunca revela os locais exatos do objetivo. Zhang Yang teve que confiar em si mesmo para procurar Kulonka. Zhang Yang passou um tempo vagando pela montanha do Pêssego de Neve e, depois de meia hora, viu 4 jogadores lutando contra alguns monstros em um ponto ao seu norte. Ele ficou apenas um pouco surpreso ao ver jogadores reais grindando seus níveis ali. Jogadores que chegam a este mapa não devem ter outros motivos, além de fazer missões. Pode não ser nível 80, mas deveria ser pelo menos nível 77 ou 78, e acima. Ei! Guerreiro! Zhang Yang caminhou para o lado para evitar confrontar o grupo. No entanto, depois de caminhar alguns passos, um dos jogadores percebeu sua presença e o chamou. Zhang Yang parou seu urso e se virou. Entre os 4 jogadores, aquele que o chamou, acenou vigorosamente com as mãos enquanto corria para seu lado. Seu IGN era Uriwater e sua turma era Cavaleiro Sagrado. Sua guilda era. Ele não tinha uma guilda, assim como os outros 3 jogadores que estavam com ele. Falando a verdade, com o nível atual, eles poderiam facilmente conquistar uma boa posição em qualquer guilda que os aceitasse. Portanto, o motivo pelo qual os níveis eram tão importantes em qualquer Morpg. Uriwater conseguiu reconhecer Zhang Yang como guerreiro por ele carregar um escudo nas costas, sem falar na presença do medidor de fúria. Zhang Yang sorriu. Posso fazer algo por você? Uriwater sorriu gentilmente e disse, desculpe incomodar. Originalmente, éramos um grupo de 5 jogadores tentando fazer algumas missões aqui. Encontramos um chefe e estávamos prestes a derrotá-lo quando nosso tanque teve alguns assuntos para resolver, deixando-nos incapazes de derrotá-lo. Então,
Queríamos vir aqui para farmar alguns monstros e acabar com isso. Até que vimos você. Treasure gesticulou para Zhang Yang. Nunca pensei que poderíamos encontrar outro jogador, e ainda por cima um tanque. Como este lugar é tão deserto quanto o deserto do Saara, na verdade desistimos de continuar a missão. E aí, que tal? Pedimos que você se junte ao nosso grupo e faça a missão juntos e nos ajude a enfrentar o chefe. Mano, tô te falando, a recompensa da missão é muito boa. Embora Zhang Yang não tivesse intenção de se desviar, o homem foi bastante amigável com Zhang Yang e não demonstrou hostilidade para com ele. Zhang Yang sentiu que matar um chefe talvez não levasse tanto tempo quanto deveria, e assentiu. Certo. Pode contar comigo. Em um instante, um jogador chamado Tin King Five Million enviou a Zhang Yang um convite para uma festa que Zhang Yang aceitou num piscar de olhos. Ah, sim. Eu estava certo. Disse um jogador de ladrão chamado General da Tempestade. Espera aí. 111.260 HP. Que diabos é o papai que está fazendo pique de puck? Esse cara é um jogador ou um chefe? Ei, pessoal, Kindlin tinha mais de 20.000 HP. Olha só esse cara. Se eu contar para ele que encontramos um tanque com mais de 100k HP, ele certamente vai pedir para não beber tanto. Um jogador chamado Bledin Tornado gritou. Zanyu? 1 a 1. Eles também perceberam a existência do IGN de Zhang Yang e ficaram perplexos. Treasure riu e disse. Parece que eu recrutei sem querer o tanque número 1 sublinhando da China. O tanque número sublinhado 1 da China. Então é por isso que ele tem tanto HP. Uau! Você já está no nível 82. Você deve estar usando um conjunto completo de equipamentos amarelo-dourado. Isso explica o alto HP. Mano. Equipamentos amarelo-dourado nível 80 só são aceitáveis. Ele deve estar usando violeta-platina. Todo mundo começou a discutir sobre o tema do nível de equipamento e bônus de HP. Zhang Yang sorriu e bateu palmas com força para chamar a atenção deles. Gente. Vamos discutir sobre equipamentos ou vamos matar um chefe? De qualquer forma, estou bem com isso. Só estou dizendo. Ah, você é legal, mano. Você é legal. Os 4 jogadores eram obviamente bons amigos, como Zhang Yang, An Shui e o resto do grupo. Enquanto conversavam sobre isso, Zhang Yang percebeu que eles também eram amigos na vida real. A equipe foi liderada por Tin King Five Million e chegou a um lado achatado de uma colina. Do outro lado da colina, todos podiam ver um fantoche gigantesco e mecânico que atacava uma grande pedra com seus 2 braços mecânicos. Como os pistões de um motor, os braços do fantoche atingiram a pedra com o punho com tanta força que o choque residual sacudiu toda a montanha, enviando tremores e tremores. Optimus Prime, amarelo-dourado, servo mecânico, nível 85 HP, 1.700.000 defesa. 2.000 todos pararam enquanto Treasure tentava explicar a situação para Zhang Yang. Na verdade, tínhamos esbarrado nessa missão quando estávamos lutando contra alguns monstros. Encontramos uma garrafa de SOS que foi enviada por um NPC chamado Kulonka. Na garrafa, a mensagem dizia que ele estava preso em algum lugar e pediu para ser resgatado. A recompensa seria um anel fantástico, mas no seu caso, acho que você nem vai querer o anel. Zanyu. Kulonka. Zhang Yang nunca pensou que esse encontro repentino só ajudaria a encontrar Kulonka. Enquanto Zhang Yang estava em seus pensamentos, Treasure compartilhou a missão para Zhang Yang. Alguém me ajude. Nível de dificuldade, B. Descrição da missão. Você encontrou uma garrafa de SOS no estômago de um servo branco. Dentro da garrafa, havia um mapa rabiscado mal, junto com a palavra alguém me ajude. Você rastreou o desenho do mapa e descobriu que o alvo estava localizado na montanha Pêssego da Neve, na floresta da Pena Negra. Guerreiros corajosos. Atenda ao chamado e salve um homem em necessidade. Fique atento, a missão provavelmente será perigosa. Progresso. Rescue Kulonka 01 recompensa da missão. Anel da grandiosidade. Anel de grandiose. Amarelo dourado. Anel. Vitalidade. Mais 67 força. Mais 27 efeito de equipamento. Absorve 74 de dano ao atacar. Requisito de nível 80. Zhang Yang estava certo. A missão era sobre Kulonka, o 6º descendente dos 7 generais. Uma coisa com a qual Eri concordou com a Treasure foi que Zhang Yang não tinha interesse na recompensa do anel. Afinal, ambos os anéis atuais eram de nível 80 violeta platina.
Zhang Yang não trocou a tartaruga mítica e usou o Rei Urso de Orelhas Douradas para enfrentar a Optimus Prime. Antes de Zhang Yang entrar, o grupo da Treasure até não tinha tanque, portanto, mesmo tendo um curandeiro no grupo, eles sabiam que a luta contra o chefe estava fora do alcance deles. Zhang Yang, por outro lado, era um caso especial. Sozinho, ele poderia facilmente dominar o chefe. Agora que estava em grupo, o dano extra da tartaruga mítica poderia ser dispensado. Menos 3,982. Zhang Yang lançou uma lança de obliteração para ganhar a atenção do chefe e causou um dano forte que deixou o resto do grupo boquiaberto. Tem certeza de que ele é um guardião? Pelo que parece, ele pode ser um berserker com escudo. Sim. Ele está certo. O dano básico da lança de obliteração de Zhang já estava em 4.000. Isso significa que o dano da arma dele já ultrapassou 4.000. Que poder! Ah! King Ling certamente vai ficar com inveja do céu quando vir o quão poderoso esse tanque é. Todos riram e aplaudiram, mas nenhum deles relaxou no ataque. Todos cooperaram e desempenharam seus papéis de suas classes de personagem. O chefe recebeu o ataque de Zhang Yang e virou todo o seu corpo metálico para ele. Quando se virou para encarar Zhang Yang, todos podiam ver vários buracos em seu peito e corpo. Parece que se Optimus tivesse passado por inúmeras batalhas. O esquema original de azul e vermelho em seu corpo metálico era principalmente tingido de preto ferrugem. Um dos braços estava em tão mau estado que parecia que poderia cair a qualquer momento. Óleo preto escorria de seu braço machucado como sangue. Com um braço totalmente operacional, Optimus atacou Zhang Yang, fazendo barulhos altos de metal batendo enquanto o braço avançava em sua direção. Em nome dos seus altos e dos deuses acima, matem esse balde de ferrugem. Enquanto atacava o chefe, uma voz de repente ecoou do fundo da pilha de pedras e terra. Zhang Yang virou a cabeça rapidamente e olhou através dele. No pequeno vão entre as pedras, viu a cabeça de um homem, Colonca, Elite, humanoide, nível 82 HP, 9.999 82.000 defesa, 450 etiqueta da NPC estava verde. Isso só significava que Zhang Yang não podia recorrer à força bruta para conseguir o fragmento da chave. A batalha já começava há um tempo, mas Optimus não tinha feito nenhum discurso além do barulho metálico alto e irritante a cada movimento. Desde o início, Optimus só atacou o grupo com seu braço totalmente funcional. Cada vez que o braço metálico batia em Zhang Yang, ele enviava um mini tremor no chão, dificultando ficar firme. Ainda assim, não importa o quão bombástico seja o movimento ou o quão incrível o efeito secundário que ele gerou, um chefe amarelo-ouro sempre estará no nível de dificuldade amarelo-dourado. Zhang Yang não teve dificuldade em lidar com o chefe violeta-platina, muito menos um amarelo-ouro. Em 2 a 3 minutos, o chefe desmoronou em um monte de sucata mutilada. No momento em que a batalha terminou, o grupo conferiu o relatório de danos e descobriu que Zhang Yang havia contribuído com 42% do total dos danos. Estava quase na metade. Os outros 3 jogadores da classe ofensiva tiveram que fingir desconhecimento sobre isso, ou seria extremamente vergonhoso enfrentar Zhang Yang. Treasure Water foi o único jogador que não se deu ao trabalho de checar o relatório de dano, já que era curandeiro desde o início do jogo. Virou um hábito para ele não se importar com danos. Todos ficaram impressionados com Zhang Yang e o elogiaram por ter a capacidade de enfrentar o chefe sozinho. Para serem quase espectadores, ficaram extremamente satisfeitos por terem o anel como recompensa e queriam que Zhang Yang reivindicasse todos os saques de batalha. É isso que dizem. Você me coça, eu coço as suas. Zhang Yang riu alto e disse, não seja assim. Se não fossem vocês, eu não teria matado nenhum chefe em primeiro lugar. Como todos fazem parte do grupo, vamos pular a formalidade e passar para o compartilhamento. Saiba que vocês salvaram-me em grande. Eu estava aqui originalmente para encontrar esse NPC, Colonca. Se não fosse por vocês, eu estaria vagando feito louca por toda a Snowpiash Mountain antes de encontrar esse desgraçado. Que tal isso? Eu levo um equipamento e vocês ficam com o resto. Parece justo. Todos trocaram um olhar feliz e assentiram com a cabeça. Hoje em dia, é extremamente difícil encontrar alguém tão gentil e generoso quanto Zhang Yang. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.